Boa noite a todos. Meu nome é Luciana Cabral. A gente vai estar dentro da psicologia da educação matemática, né? Falando sobre os transtornos de aprendizagem e a neurociência, os transtornos de aprendizagem relacionados muito à matemática e como trabalhar. Né? Laboratório de Pesquisa em Educação Matemática 1, da FEMAIS, né? Professora Maria Risse, que estará nos auxiliando. Diante de todo o processo de ensino matemático, né, ensino-aprendizagem, a gente, operações básicas como somar, subtrair, dividir, multiplicar, raciocinar logicamente, é tão importante quanto saber todas as estratégias de métodos, né, pedagógicos usados pelo professor para ter uma identificação de conteúdo, caso seja identificado algum transtorno. E como que o professor vai auxiliar esse aluno que tem dificuldade de processo ensino-aprendizagem. Então, identificamos esses problemas através das características de comportamento, né, que o professor visualiza dentro da sala de aula. E diante dessa identificação dessas características, esse transtorno, né, de aprendizagem, o objetivo é identificá-los, a princípio, através da observação, que até então não temos nem um recurso ou temos o poder de diagnosticar nenhuma criança, né? Porque esses transtornos, a gente identifica essas características na sala de aulas, através de comportamento, de aprendizagem, do ensino do aluno, né? E identificando esses transtornos de ensino-aprendizagem na matemática, a gente vai fazer um encaminhamento das áreas específicas pedagógicas, como a psicopedagogia, a neuropsicologia, a neuropediatria, né, os psiquiatras, psicólogos, psicopedagogos, para poder identificar e as crianças passar por testes e eles que vão dar o diagnóstico para que a criança possa ser amparada na sala de aula. Diante desses transtornos de aprendizagem, identificamos a dislexia, descalculia, desortografia, disgrafia e transtorno de aprendizagem não verbal. E diante de todos esses transtornos, que tem um livro que no final de pesquisa, né, que ele é um livro americano, que foi traduzido para a nossa língua e que foi apresentado, eles estudaram sobre esses transtornos de ensino-aprendizagem e tem também os transtornos de desenvolvimento neurológico, que é o déficit de atenção, hiperatividade, né, TDAH, distúrbios de espectro autista e deficiência intelectual, que também são considerados tipo de transtornos de neurodesenvolvimental, né? São distúrbios de neurodesenvolvimento da mente, que aparecem cedo na infância, antes mesmo, até mesmo de chegar na escola, né? E com todas essas dificuldades, essas características, eles atrapalham o processo social, acadêmico, ocupacional, normalmente envolvem essas dificuldades de manutenção de aplicação de habilidades de conjunto de informações específicas, que podem ser o distúrbio de atenção, de memória, percepção, da linguagem, resolução de problemas e em relação social, né, interação social. E tem os transtornos, tem a dislexia, que é em relação ao comportamento com a leitura, que a criança tem dificuldade com a leitura, ele vai apresentar problemas nas outras disciplinas também, dificuldade nas demais disciplinas também. Porque a matemática é muita interpretação, né, de raciocínio lógico, dos probleminhas, da resolução dos problemas, das questões, interpretações das questões que estão sendo executadas na sala de aula. Os transtornos da descalculia, né, que é transtorno específico da aprendizagem com o comprometimento da matemática. E, por último, a desortografia, que fala sobre o comprometimento da escrita. A descalculia é um transtorno específico, né, dificuldade de incapacidade, né, de pensar, de refletir e avaliar ou raciocinar os processos de tarefas que envolvam números e conceitos. É um transtorno de aprendizagem, né, que a neurociência relata, de caráter permanente, com
possibilidade de melhora na sua condição por meio de estratégias específicas que o professor pode trabalhar na sala de aula com esse aluno. Essa dificuldade se concentra mais aonde? Raciocínio lógico, no entendimento de usabilidade de conceitos, fatores numéricos básicos da vida cotidiana desse aluno. Habilidades, dificuldades, né, que exigem raciocínio lógico. Consequentemente, essas habilidades matemáticas são afetadas nesse transtorno, levando a criança a ter um baixo desempenho nesse componente curricular. E essas dificuldades, elas, observando a figurinha aí, vocês têm uma noção. A criança com o cérebrozinho azul, ela tem uma organização das operações, da ordem dos números, né? Da sequência. 1 mais 5 igual a 6, né? Tá vendo o processo de soma, de igualdade, tudo na ordenzinha. Já o que apresenta descalculia, ele tem uma desordem nessas informações que elas não conseguem evoluir e a criança não consegue se desenvolver. Elas apresentam alterações, né, neurológicas, sensoriais, motoras e cognitivas. A criança trabalhar com jogos, atividade esportiva, então, é um desafio muito grande nesse processo. A descalculia é uma desordem de aprendizagem que impede a criança compreender os processos matemáticos. Esse transtorno interfere na dificuldade de aprendizagem na matemática. A criança com descalculia, ela comete inúmeros erros, resolução de problemas, contagem, leitura, escrita com os símbolos matemáticos. E quando ocorre essa perturbação, a criança fica sujeita a um comprometimento do desenvolvimento escolar de uma forma global, pois a criança se mostra insegura, com medo de novos desafios, né, novas situações, de resolver problemas com essa baixa autoestima. Diante disso tudo, aí, como a gente disse, as características podem aparecer no Fundamental 1, né, no processo de alfabetização principalmente. Mas como identificar também, como a gente vai trabalhar com Fundamental 2, ensino médio, né, até mesmo ensino superior, como identificar essas características de criança na vida adulta. Então, nós encontramos algumas dessas características que falam a respeito das operações básicas no ensino fundamental, com propriedade comutativa, né, a ordem do número, 3 mais 5, ó, né, a operação inversa, de 5 mais 3. Tem essa inversão, que é a dificuldade, né, de resposta, dificuldade de problemas matemáticos, de lembrar o placar de jogos, atividade esportiva, como eu disse, calcular preço total das coisas, dos itens, envolver números, jogos e outra atividade. Já no ensino médio, a associação de números, operações em gráficos e planilhas, principalmente tabelas, gorjetas, quer dizer, a matemática no seu dia a dia, né? Troco, de lidação com dinheiro, com receita, medidas relacionam com unidades medidas, que seria tempo, o litro, quilo, metro, né? Podem se perder de resolver problemas matemáticos. Na universidade vida adulta, seria esse conceito matemático que inclui fazer uma compra no mercado, já é um desafio. Descobrir números através gráficos e planilhas, identificação, né, jornais, itens, receitas de produtos, né, para fazer uma receita de determinado bolo, aquelas unidades de medidas. Para eles é um desafio muito grande em poder fazer associações dos números e utilizando essas operações básicas, né? É um caso raro, ela não tem diagnóstico ou medicação, né, para que isso ela seja medicada, porque ainda estão estudando sobre a descalculia, essa má formação, né, neurológica que se manifesta na criança, principalmente nas operações matemáticas. Ela está sendo estudada ainda, não tem muito sobre esse assunto. E aqui nesse slide 20 fala sobre o livro, né, que a gente usou de referência, que é, né, material de pesquisa, que a gente encontrou, que essa referência aqui é o livro
DSM-5 são os transtornos que eles falam sobre a neurociência, né? Do dificuldade de aprendizagem. Esse verdinho aqui é o Projeto Coruja, né? É o PROMAT, que eles trabalham principalmente a descalculia, como identificação das características, diagnóstico e como o professor de matemática deve trabalhar com esse aluno, né, no ensino-aprendizagem. E tem todas as matérias, português, história, geografia. Eles dão um dica de como trabalhar com esse aluno. E tem essa cartilha também que o MEC criou para poder auxiliar, né, as escolas, as cartilhas sobre TDAH, autismo, aspecto autista, dislexia, tem várias esses transtornos de processo de ensino-aprendizagem que eles auxiliam para que a escola se adapte e consiga fazer com que essa criança se desenvolva na sala de aula, na escola, socialmente, mesmo convivendo com esses transtornos, ela pode ter o sucesso, né? Ter um avanço escolar quando ela souber sendo bem trabalhada.